boa noite e seja bem-vindo ao canal Portugal Místico. Sabia que mais de 145 mil crianças só nos Estados Unidos já estão a ser estudadas por causa de reencarnação? Sabia também que, segundo as últimas estatísticas, 72% da população mundial acredita em reencarnação? No seu caso, acredita em reencarnação? Nós vamos falar disso. Fique connosco. Ora então, boa noite, bem-vindos ao canal Portugal Místico para mais um vídeo fantástico deste canal. Hoje viemos mudar um pouco os temas que temos abordado. Nós temos falado mais sobre coisas de outro mundo, continuam a ser de outro mundo, mas o contexto é diferente. Nós de facto andamos ali a brincar com coisas um bocadinho mais polémicas, a trazer-lhe factos sobre determinadas coisas. De qualquer das maneiras, há temáticas que aqui no canal Portugal Místico nós já abordamos, mas elas precisavam de um refresh, precisavam de ser revistas, não é? Não necessariamente porque elas não estivessem bem explicadas no episódio 4, quando falamos disto, mas já também foi há 10 anos, já foi noutra vai, não é? Isto já vai há muito tempo. Então, o que é que nós definimos? Definimos que agora vamos fazer-lhe uma pausa, trazer-lhe o esoterismo como ele é, sem tretas, tipicamente à canal Portugal Místico, e vamos falar da reencarnação, não é, Jorge? Sim. Há muitas ideias sobre a reencarnação. Aquilo que se pensa maioritariamente é que a alma desencarna deste plano e volta num tempo qualquer, outra vez a habitar outro corpo. A base da reencarnação, mas sempre com as mesmas experiências. A base da reencarnação ela perde-se em várias nuances, não é? Cada religião defende ou não a reencarnação à sua maneira. Há imensos nomes, sei lá, nós temos a transmigração das almas, típico dos hindus. Nós temos, sei lá, a metempsicose, já uma coisa muito grega. Very Greek, sim, uma coisa muito grega, tem assim um nome bonito. Temos também aqueles lados mais pseudocientíficos, a palingênese das almas. Na verdade, a grande maioria destas palavras nada querem dizer em relação à reencarnação. Reencarnação é nada mais, nada menos do que reencarnar. Ou seja, algo em ti, quando tu morres, se separa e decide voltar a ter uma experiência mortal. Não é? E esta é a base que nós devemos... Assim, há imensas coisas que nós podemos falar, principalmente aqui o poder das palavras, mas não é por aí que o nosso vídeo tem que ir. O nosso vídeo tem que ir para explicar o que é a reencarnação e o que é que ela... o que é que tem que ter para nós acreditarmos na reencarnação? Exato. O mais curioso no que toca à reencarnação é que geralmente as pessoas que começam a falar da reencarnação ou que vivem a reencarnação no sentido da palavra costumam descrever experiências ou memórias de outras vidas que nada têm a ver com a vida ou as circunstâncias do agora. Por exemplo, viver num país onde não há cangurus e ter medo de cangurus, ou porque há algo relativo a cangurus que assusta a pessoa, mas nunca teve uma experiência ou um trauma com Normalmente nós notamos questões de reencarnação assim com fobias, com... Ou seja, as palavras são veículos de ideias que nos podem confundir. Por hoje, sem andarmos a brincar muito com as palavras, vamos referir-nos a isto apenas como reencarnação. A base da reencarnação é que uma energia primordial, não precisamos chamar-lhe alma, nem espírito, nem nada que possa ser suscetível de ser avaliado por uma igreja ou por uma religião. Não vamos chamar-lhe isso. Uma energia primordial, ou pela ciência, exatamente. Não vamos chamar nada em particular. É uma energia, tudo é energia à nossa volta, já vimos isso mais do que uma vez, e eu ando em portugalmístico.com/canal com imensos vídeos em que nós já fomos falando disto. Agora, a verdade é esta energia, de facto existe, é uma energia que nós sabemos que não está dependente do corpo físico, e se não está dependente do corpo físico, inevitavelmente ela tem uma experiência manifestada aqui nas 3 dimensões. Portanto, nós não somos um corpo que tem uma alma, mas uma alma que escolheu ter um corpo, seja por questões de aprendizagem ou então seja necessariamente por uma questão de evolução, sendo que há imensos lados aqui na reencarnação que há involução, ou seja, em que tu vais aprender coisas que em teoria já parece que já devias saber, não é? Porque há imensas situações kármicas
Sim. E o que é que isto quer dizer? Sim, parece haver uma espécie de espiral em que a alma ou esta energia primordial parece aprisionada nas mesmas experiências e há sempre aquela tentativa de ultrapassar ou de fazer um amadurecimento. Para crescer eu tenho que conhecer tudo, tenho que passar por todos os planos, tenho que perceber todas as situações. Sim, eu vejo como uma espécie de escola e é uma aula ou um módulo que aquela pessoa ou aquela energia tem que ultrapassar. Sabes que há imensas, então hoje em dia com o advento Namastê fala-se de tudo, mas há imensas teorias, em especial na teosofia, por exemplo, há imensas teorias que se fala de, por exemplo, nós estamos num planeta prisão, ou num planeta escola, em que a ideia é nada mais nada menos do que conseguirmos nos libertar disto que nos controla, seja lá o que isto quer dizer, não é? Sim, e é curioso que nós somos feitos da mesma matéria que as estrelas. Isto falando na parte mais física desta energia primordial que nos permite experienciar na realidade deste plano. Exatamente. Isto parte do princípio que nós somos feitos da mesma substância. Exato. Ok, mas nós temos experiências diferentes. Aquilo que experienciamos no planeta Terra tem a ver muito com o tipo de cultura, o tipo de família, o tipo de amigos que vamos tendo ao longo da vida. E cada experiência vai mudar mediante todas essas culturas, o tempo, não é? Portanto, uma vida que tu tenhas em 1900 e uma vida que tenhas em 2300 será uma aprendizagem diferente. Para não falar das culturas, das localidades, das famílias que são escolhidas e da maneira como tudo isto se vai desenvolvendo. Portanto, são apenas... A reencarnação, então, tem um postulado base que diz que a ideia é criar, através da manifestação, criar condições de aprender, condições de saber mais, condições de passar por tudo, não é? E isto leva-nos à ideia de karma, porque, no fundo, o que é isto? Samsara, o ciclo de vida-morte constante. Porquê? Na tal espiral que tu falavas. Porquê? Porque a ideia... As pessoas têm uma visão do karma errada. Isto é o meu karma, que é como quem diz, eu tenho uma sina, eu tenho um fado. Nós portugueses gostamos muito disso, um fado. Eu devo ter sido muito mau na outra vida, oh meu Deus, jamais. Lá está. Karma não é um castigo, karma não é uma fatura para pagar. Karma é compensação. Karma é, se eu atiro uma pedra para dentro de um charco, vai causar ondas. Karma é cada uma dessas ondas, o que é que tudo fica depois de algo que é feito, depois de algo que acontece. Karma é a compensação. Já Dharma, por outro lado, é a conduta que nós temos perante os acontecimentos kármicos vão, de alguma maneira, proporcionar-nos aprendizagem e esta tal compensação, esta harmonização, basicamente. Sim, e nós vemos isso refletido nas nossas experiências do agora. Dá muita ideia de termos que lidar com karmas do agora, vou-lhe dizer nesta vida, nesta experiência atual, um karma que diz respeito a outras vidas ou a outros tempos, que não sabemos se é passado ou se é futuro. Claro. Porque isto aqui, a ideia do tempo, a definição do tempo deixa de existir. Exato. Deixa de ter importância. E depois há aquele que é o karma coletivo, entre as nações, entre até aquilo... o karma da humanidade num todo, exato, não é? Exato. Se calhar até o karma do planeta. Sim. É um bocado por aí. A ideia é como é que tudo evolui, como é que tudo se transforma. Aliás, os grandes filósofos gregos já o diziam, Heráclito, por exemplo, nada se destrói, tudo se transforma. Toda uma série há uma série de postulados que foram vistos ao longo dos tempos. E isto leva-nos a onde é que começa a reencarnação. A reencarnação é antiga, é religiosa. Sim, nós temos desde a Suméria a ideia da reencarnação. Temos principalmente as três religiões mais importantes, que são as três religiões abraâmicas, que é o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Mas temos antes disso também o Gênesis, que já à sua forma comprova a ideia de reencarnação, mas também da Suméria. Exatamente. Ou seja, estamos aqui os sumérios. Até podemos ir mais longe, porque alegadamente, e segundo a nossa ciência, os nossos antropólogos, os nossos arqueólogos, até os homens das cavernas, da pedra lascada e da idade pré-bronze, etc., até os homens das cavernas, eles produziam
ou tentavam produzir o máximo possível de facilidade para quem morria para poder renascer. Como eles sepultavam os seus mortos na posição fetal, ofereciam-lhe determinadas ofrendas que iriam possibilitar um melhor caminho na morte, e curiosamente isto é muito anterior a qualquer tipo de religião, seja ela abraâmica, seja ela hindu, seja ela de natureza for, não é? Portanto, a base reencarnatória é anterior, muito anterior a qualquer base que seja, vamos dizer, religiosa. Sim, e depois tens várias perspectivas religiosas ou de cada cultura. Por exemplo, que difere muito naquilo que é o Antigo Egito, o que é a Grécia, o que é a Roma, ou seja, há muitos conceitos que foram também desenvolvidos e trabalhados ao longo do tempo, que também dão muitas tonalidades em relação à reencarnação. Então vamos por partes. Nós não conseguimos pegar, há imensos registros sumérios, sim, mas nós não conseguimos pegar em registros sumérios para trazer aqui como factos, mas podemos pegar em registros egípcios, que são pós-sumérios, e que pegam na grande maioria das bases sumérias da civilização. E os egípcios falam de Ba, a sua alma, que se separa ao longo de um determinado caminho, e essa alma depois é entregue a um novo corpo, depois de passar de barco, que é a maneira como eles representam, depois de passar de barco na direção de uma vida nova. Isto não é completamente descabido ou único, porque os nórdicos e até os gregos, olha, gregos, por exemplo, com Caronte, o barqueiro, onde até punham as duas moedinhas, não era? Que era para poderem pagar ao barqueiro para ir para outra vida. Em lado algum lá diz que vão para o inferno ou que vão para o paraíso. Lá diz para outra vida, literalmente. E a ideia do inferno e do paraíso só surge também com aquele dramaturgo muito famoso, com o Dante. Com o Dante. Sim. Dante Alighieri, que vem com toda aquela parafernália de o inferno. Mas, de qualquer das maneiras, o que é importante aqui? Ao longo dos tempos, a reencarnação é combatida. Ela começa a ser combatida no judaísmo, já que falamos das abraâmicas, das três religiões, as grandes religiões abraâmicas. No judaísmo nós não vemos isso acontecer. Porquê? Porque eles continuam a seguir a Bíblia e depois eles têm outros livros, o Zohar, etc., que fazem uma avaliação da Bíblia de outra forma, têm estudos bíblicos completamente diferentes das outras religiões e fazem a manutenção da religião deles de outra maneira. Aliás, eles utilizam conhecimentos antigos, aliás, mais anteriores do que eles, a Cabala, para entender que uma parte da alma, para eles a alma é composta de 5 partes, sendo que 3 são essenciais, e temos, por exemplo, Nefesh, que é a nossa, vamos dizer, a nossa alma de ligação direta, é aquela que está mais diretamente ligada ao corpo. Depois temos Ruach, e Ruach tem a ver com nada mais, nada menos do que a nossa alma vegetativa, aquela que podemos chamar a alma emocional. E depois temos Neshama, e Neshama é para eles aquela que é mais divina, a nossa centelha, aquilo que nós, ao bocado, chamamos de energia primordial. Não é? Sim. Mas, de facto, quando ela encarna neste plano, a única coisa que ela vai ter como experiência está limitada pelos 5 sentidos aqui. Exatamente. Ou seja, há coisas que nos escapam, tendo em conta o espectro daquilo que nós vemos, daquilo que nós ouvimos. Exatamente, não seja quem faz isso é o teu cérebro. Sim, porque ele não vou dizer que está programado, ele está feito de forma a vermos em 3 dimensões. Exatamente. Ou seja, não consegue conceber a ideia de 4 dimensões. E por isso, muito dificilmente, nós aceitamos hoje em dia que a alma possa desprender-se e ter uma vida própria. Na verdade, como eu estava a dizer, então o judaísmo faz isto, eles até têm grandes dissertações no Zohar, o Gilgul Neshamot, e o Gilgul Neshamot é nada mais nada menos do que o processo desta alma sair do corpo de vez para entrar num outro corpo que irá renascer. O corpo nasce e a alma renasce. E esta é sempre uma ideia muito importante. Ao longo dos tempos, os islâmicos e os católicos, vamos dizer assim, ou cristãos, acabam por destruir, literalmente, todas as informações que possam ter a ver com reencarnação, porque não era útil. Aos islâmicos é extremamente útil falar-se da ideia de se tu fizeres o que eu quero, tu vais ter uma prenda. Se tu não fizeres, tu vais para o inferno. E isto é algo que é uma cópia quase exata daquilo que nós vemos acontecer num catolicismo ou num cristianismo, em que existe toda a ideia de vive direito esta uma vida que tens, que é para depois seres presenteado com o paraíso ou seres castigado no inferno. Claro que isto não foi sempre assim, porque
a Bíblia é a mesma nas três religiões. Exato. Mas eu fico com uma dúvida em relação a esta conversa, a este tema. Tal como uma planta, ou como uma árvore de frutos, ou outra coisa qualquer, que precise de determinadas condições para nascer, ela vai ter que encontrar um solo, vai ter que encontrar circunstâncias favoráveis para que esse crescimento ou esse impulso ou esse ímpeto se der. Até que ponto há uma espécie de inteligência ou algo além daquilo que nós vemos ou sentimos que escolhe um determinado momento, por exemplo, vai escolher os pais para passar por determinadas aprendizagens. Isso que são várias e que são uma boa diversas. forma de ver, e normalmente é aí que as pessoas se agarram para dizer Deus existe. A tal inteligência que define por onde cada um há de ir. Sim. É a ideia divina. Claro que esta ideia divina... Muito se confunde a ideia do destino aqui. Sim, porque a ideia é, tu escreves o que te vai acontecer, e isso não está em lado algum da reencarnação. Tu escolhes apenas e só um tipo de manifestação que te vai proporcionar determinados tipos de aprendizagem. O que vai acontecer ali está completamente entregue a uma série de energias diferentes que vão ter que interagir. Logo, não pode estar escrito. Esta inteligência de que falas pode ser a tal própria energia primordial que está a tentar crescer sobre si mesma dentro do tal solo que falas e a ganhar os seus galhos, como a árvore que seja, para crescer. E para isso ela precisa de várias experiências. E estas várias experiências é dentro dela mesma. Sim, e do ponto de vista astrológico, vê-se muito, por exemplo, na carta astral de cada pessoa, de cada indivíduo, temas que são muito importantes naquela vida. Ou seja, isto falando que aquela energia primordial passa por determinadas experiências em vários corpos, em diferentes tempos de vida ou deste universo. Claro. Pronto. Mas há ali grandes temas que estão sempre associados àquele processo de vida. E curiosamente é a astrologia uma das formas que nós podemos usar para tentar visitar ou revisitar alguns dos karmas, algumas das situações de padrão que nós podemos quase identificar como uma situação de vidas passadas, não é? Sim. Portanto, é uma das tais. Bem, já sabe, é aqui em portugalmístico.com/canal em que vai saber sobre isto e sobre muito mais. A seguir, vamos falar do hinduísmo, do jainismo e do budismo. Fique connosco. Visto que temos então a ideia da reencarnação muito mais antiga que as próprias religiões que foram fabricadas como, ao longo dos tempos, como construções sociais do homem, entre aspas, então a reencarnação de certa forma faz parte de todas as religiões, porque está sempre ligado ao que está Sim, aliás, nós estávamos a falar anteriormente, nós estávamos a falar exatamente das três grandes religiões abraâmicas, não é? O islamismo, o catolicismo, cristianismo e também, obviamente, do judaísmo. Mas estas três, elas sofrem ao longo dos tempos também muitas alterações. O judaísmo hoje, se ele for um judaísmo zionista, ele só quer saber de dinheiro, ele só quer saber de poder. Se for um judaísmo que se dedica ao Zohar, que estuda os Talmudes, etc., então eles vão acreditar nesta ideia de Gilgul Neshamot que nós falamos anteriormente. A ideia reencarnatória é extremamente importante. No entanto, os católicos fervorosos, ou os protestantes, ou os evangélicos, não vão acreditar nestas tretas da reencarnação. Porquê? Porque tu só tens uma vida, e esta vida é para ir para o inferno ou para o céu. Mais nada. E isto nasce, em especial, quando é conveniente aos romanos, no Conselho de Constantinopla, em 553, quando toda a Bíblia é adulterada, é reorganizada e inclusive chegam ao ponto de mexer no Novíssimo Testamento, em que falava da vida de Cristo, que estava pejada de ideias reencarnatórias, e algumas eles até se esquecem de tirar. Sei lá, quando Cristo diz que João Batista foi Elias noutra vida, e isso ainda está na Bíblia, eles esqueceram de tirar, foi tudo. Sei lá, quando Cristo fala do cego,
e alguém, portanto aquele cego que ele cura, e um dos apóstolos pergunta-lhe: Cristo, quem pecou? Foi ele ou os pais? Como é que podia ter sido ele se ele era cego de nascença? Se calhar então era de uma outra vida. Portanto, há uma série de coisas que eles esqueceram de retirar da própria Bíblia, mesmo no Novo Testamento. No islamismo, pois nós sabemos que o islamismo ao longo dos tempos teve sempre aquele ar mais marcial, mais intensamente a seguir o seu Maomé, e Maomé desde os inícios que fez a clara distinção de que tu és castigado com uma vida ou presenteado grandemente com 72 virgens quando chegas ao lado de lá. Exato, mas há muito aqui a ideia do perdão. Há muito o abuso. A nossa sociedade o abuso do perdão e principalmente do medo de enfrentar a imortalidade do nós já estamos a ver isso a acontecer outra vez, porque isto é cíclico. Nós vivemos numa sociedade triste. Okay? A nossa sociedade é triste. A nossa sociedade baseia-se na irresponsabilidade humana. A nossa sociedade, e depois dá nas tretas que nós vemos nos Facebooks, em que há quem siga a Greta, há quem siga o veganismo, e são novas religiões, porque as pessoas precisam de acreditar em coisas. As pessoas vivem disto. Porquê? Porque elas nunca foram responsabilizadas pelas escolhas delas. Nomeadamente, quer a gente queira, quer não, nós crescemos naquilo que nós chamamos uma sociedade cristã. É o que é. Mesmo não sendo cristãos, porque há muitos que não o são, cresceram numa sociedade assim. E esta sociedade baseia-se na irresponsabilidade. É uma sociedade que te diz que tu podes cometer um mal, mas depois o cura, o vigário, ou o padre, ou o pastor, ou aquilo que for, tem o poder de te salvar. Tem o poder de te tirar o teu pecado. Aliás, o suposto Jesus teve uma suposta morte que foi supostamente para tirar os nossos pecados. Portanto, há toda uma religião do perdão, cujo perdão normalmente é pago, literalmente. Sim, era uma das práticas. As chamadas bulas. A bula de sexta-feira, vou pagar ao padre que é para poder comer carne. Portanto, há uma série de coisas que depois são completamente incongruentes, mas nós não convém ficarmos só aqui pelo catolicismo, senão dizem que nós estamos a bater no catolicismo, Jorge. Portanto, vamos andar em frente e vamos arrepiar caminho para outros locais. Vamos para o hinduísmo. Sim. A reencarnação está noutro sítio. Tá. No entanto, tu vais comparar as sociedades orientais com as sociedades ocidentais e tu vês que nós ocidentais temos problemas gravíssimos de autorresponsabilização, de crescimento, nós temos depressões por tudo e por nada, nós ficamos ofendidos porque pessoa X disse não sei o que no Facebook. Porquê? Porque é uma sociedade de perdão. E depois vês-los perdidos no meio do Facebook a dizer só tens que te perdoar a ti e a quem te fez mal. Isto é treta. Isto é treta. Vamos responsabilizar-nos por aquilo que fazemos. Então viajamos para o Ocidente e tu vais ver povos como o japonês, que nada tem a ver sequer com o hinduísmo nem nada, e eles têm uma visão completamente diferente. Há uma ultra-responsabilização das coisas. Chamam-lhe até honra. Não é? Mas se nós formos então ao hinduísmo, e voltando à temática que nos traz a este vídeo, a reencarnação, o hinduísmo tem imenso disto da reencarnação. Aliás, a base da própria religião é o crescimento, o poderes crescer à medida que tu vais nascendo no teu ciclo de samsara, sim. em que o teu sattva faz este crescimento. Sim, há uma espécie de escalada em que tens que passar pelos vários estágios das dores ou das alegrias daquilo que é ser humano na Terra. Exatamente. Ou seja, a perceber o que é a angústia, a perceber o que é a inveja, a perceber o que é essas coisas. E nunca verás um hindu a pedir perdão pelos erros que cometeu. Tu verás sempre um hindu a pedir para ser castigado por tudo aquilo que possa ter feito, ainda nesta vida, para que isso não seja carregado com ele como um karma numa vida seguinte. Há uma responsabilização. E há algo que se confunde muito aqui, principalmente no que toca àquilo que é a experiência humana e da reencarnação, que é o conceito de dualidade entre aquilo que é o bem e aquilo que é o mal. Exatamente. Ou seja, há muita ideia de nós não sabemos muito bem se estamos a fazer o bem. A nossa sociedade é uma sociedade ultra manicaísta. Ou há bem ou há mal. Ou há branco ou há preto. E isto até hermeticamente falando é interessante, porque uma coisa só se conhece se houver o seu oposto. Exatamente. Mas é hermeticamente errado, porque há todo um caminho entretanto. Porque eu, para perceber o que é atingir um estado de graça, ou um estado em que tudo foi aprendizado, sim, eu tenho que ir ao mais fundo dos infernos para perceber o que é o oposto. Quase eu vou ter estamos a entrar num processo cabalístico quase alquímico da vida, em que eu tenho que primeiro viver o meu nigredo,
passar para o meu albedo e por aí fora fazer a minha subida. E para isso eu tenho que fazer várias aprendizagens ao longo de uma vida que é responsável. E esta vida é não só responsável, como é responsabilizante. Eu não posso, só porque cometi um pequeno erro, ir a correr e pedir desculpa ao padre e depois vou para casa e cometo o mesmo erro outra vez. Porquê? Porque posso. Sim. Porque me perdoam. Isto passa muito pela instrução e o tipo de educação que temos a nível religioso e da sociedade em si. Sem dúvida nenhuma. Estamos aqui a ser hierofantes, a conduzir-nos como se fôssemos ovelhas, com as suas ideias, com os seus dogmas, e temos que fazer o que eles mandam, porque se sairmos da multidão, vamos e ser logo espezinhados. Ó Jorge, nós estamos aqui a fazer toda uma conversa e que nasce da reencarnação, nasce da ideia da reencarnação e no fundo nós acabamos por estar aqui a fazer aquilo que de facto o canal Portugal Místico foi criado para ser, a desmistificação, o debate. E hoje nós optamos e escolhemos por ter um bocadinho mais de debate do que só a exposição de factos, porque a exposição de factos é boa, mas também há mais aqui no canal Portugal Místico. Há mais e há mais todos os meses no georritmo que nós preparamos, em que a ideia também é algo esotérica, algo factual e muito lógica. E até hoje a grande maioria das pessoas conta-nos que até agora não falhamos. Nós somos os Nostradamus de Portugal. O georritmo não pode falhar, todo o santo mês. Tenho acompanhado. Estávamos a falar então do hinduísmo, mas há várias ramificações relativamente àquilo que é a religião em si e na ideia da reencarnação. Ao contrário daquilo que pensam, o hinduísmo não é uma religião politeísta só e que está ali uma religião velha a decair. Pelo contrário, é uma religião em crescimento, ao contrário daquilo que a maioria das pessoas pensa. Além disso, tal como qualquer outra religião, vai tendo ramos. Sei lá, tu vais ver nos islâmicos, tu tens os sikhs, tu tens imensos ramos. Vais ao catolicismo, o catolicismo é um ramo do cristianismo. Depois ao protestantismo, ao evangélico, etc. De igual forma, no judaísmo, que já falamos, também há divisões, no hinduísmo também há. E uma das divisões, que é uma divisão que eu acho muito interessante, que ela nasce aparentemente do hinduísmo, mas tanto quanto dizem os indianos é mais antiga que o hinduísmo, é o jainismo. O jainismo a base do jainismo é a reencarnação. Ponto. Já não há muito aquela coisa de os deuses, embora eles também sigam toda aquela ligação que o hinduísmo tem, mas o jainismo é nada mais, nada menos do que levar ao máximo expoente possível a reencarnação. Eles consideram que a reencarnação é tão importante, curiosamente é aquilo que eu penso, é tão importante que tudo o que for energia manifesta-se. E tudo o que se manifesta aprende. E tudo o que aprende cresce. E por aí fora. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, de facto, para o jainismo, a reencarnação é natural, é óbvia e lógica do ser humano, mas também por aí fora. Então tu acabas por ter aqui, nesta perspectiva, acabas por ter aqui uma experiência do mineral, uma experiência do vegetal e uma experiência do animal. Sendo que dentro do mineral tens imensas expoências ou divisões, dentro do vegetal outras tantas, dentro do animal outras tantas, e depois podemos dizer, se nos apetecer ser um bocadinho mais arrogantes, dizer que depois temos também a experiência humana como o epítome máximo de crescimento, sendo que certamente, e segundo o jainismo, depois terás experiências não humanas noutros tipos de dimensões. O que faz algum sentido, porque se tudo está a aprender, as tuas células aprendem. É um bocado por aí. Sim, e nós temos várias representações também para definir estes 3 estágios de experiência. Claro. Nós temos, por exemplo, o ser humano, que é representado pelo pentagrama, ou daquela imagem conhecida do Da Vinci, que é o homem de Vitrúvio. Exatamente, e nós daí vemos que ele está representado pelo pentagrama em si, não é? Sim, e isso quer dizer muita coisa e fala também da dimensionalidade desta experiência e da incorporação de todos os elementos conhecidos, os 5 elementos. E os tais 5 elementos que são essenciais também, por exemplo, na Cabala. Quando eu há bocado falava das 3 partes da alma, aquilo era a Cabala. E a nível energético, o ser humano é capaz, como criador da sua realidade, de pegar nesses elementos, nas pedras, nas plantas ou nos elementos primordiais, o fogo, a água, a terra e o ar, e de manipulá-los. Ele já consegue trabalhar o seu mundo. E isto era para lhe trazer não só a
ou a ideia da reencarnação, como é que ela se espalha pelas religiões. Falta-nos falar de uma extremamente importante, falta-nos falar do budismo. O budismo é, acima de tudo, ou foi durante muito tempo considerado apenas e só uma filosofia de vida, não uma religião. Por parte do princípio que a religião é tudo aquilo que tem Deus. Não é bem assim. Até porque tudo aquilo que fizer que religar que é de onde vem, que nos ligar a algo mais, então aí já é religião, e depois também vai depender de alguns extras. E a maioria das pessoas nem tem a noção que há vários tipos de budismo, a pequena escola, a grande escola, o zen, há imensos tipos de budismo. De qualquer maneira, nós vamos tornar o budismo numa forma lata, e nós temos que, de forma lata, falar do budismo. Ele tem em cima, ou a mandar, a dominar, tal como, por exemplo, o catolicismo tem um Papa, eles têm o deles, não é? Que é o Dalai Lama. Ora, o Dalai Lama. E o Dalai Lama? O 14º Dalai Lama. Que é o 14º, mas ele não é só o 14º, ele é a 14ª encarnação de um. Isto é estranho. Sim. Na nossa cabeça custa-nos entender, mas é uma prova mais do que circunstancial, pelo menos, de que a reencarnação tem que ter uma lógica. Existe, e a China tem medo ou proíbe que as reencarnações tibetianas venham a ser realizadas dentro da China. Existe uma lei na China que proíbe a reencarnação sem a autorização do Estado. É ao ponto que estas coisas se sabem. Olha, existe também uma lei aqui no Portugal Místico, que é nunca ultrapassarmos os 30 minutos nestes vídeos de quinta-feira. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos prolongar esta temática, temos muito mais para falar. De certeza absoluta que ainda vamos ter que falar de hermes, trismegisto, de tosse, não é? Sim. Porque para falar de reencarnação, desta vez vamos falar a sério. Desta vez conversamos e na próxima vamos continuar. Já sabe onde é que vai encontrar sempre isto, em www.portugalmístico.com/canal. Não se esqueça também de juntar ao canal Portugal Místico, de subscrever o YouTube e de partilhar os nossos conteúdos se achar digno. Portanto, já sabe, por hoje estamos feitos, certo? Certo. Fique com a reencarnação parte 2 já na próxima semana. Até à próxima semana. Antes de ir, quer saber como é que pode ajudar o canal Portugal Místico a fazer mais vídeos como este que acabou de ver? Pois então, é muito fácil. Basta que do seu lado seja presente, seja um seguidor e que vá partilhando as nossas publicações e vídeos. Por outro lado, pode ser ainda mais ativo através do nosso sistema de patronato. Ao ser um patrono Portugal Místico, vai não só receber o georritmo antes de toda a gente, mas também poder ajudar-nos a ajudar através do sistema da Elpo, em que neste momento já estamos mensalmente a ajudar várias crianças a terem a sua educação e a sua nutrição. Fique connosco, ajude-nos a ajudar e já sabe, tenha uma boa noite.